21 para a apresentação do programa Esporte em Ação, hoje a sua edição de número 20. O convidado desta noite é Darcy Pereira Pinto, 71 anos, atleta, ex-pugilista, foi sparring do Éder Joffre, vai contar muita história pra gente. E conosco, em todas as edições, ele, o São Paulino Feliz, Cícero Vaz de Almeida. Aliás, o apaixonado da noite, ele que tem um programa Noite Musical lá na Rádio Educativa 106,7, de segunda a sexta, no horário das 23 a 1 da manhã. Boa noite, Cícero, já que estamos ao vivo aqui na TV Dimensão. Sem dúvida. Boa noite aos telespectadores da TV Dimensão. Você citou aí São Paulino Feliz, né? Mais do que nunca. Ontem nós ganhamos do Vasco 5-3. E estamos ao vivo mais uma vez para toda Itapetininga com o programa Esporte em Ação. Entrevistando hoje um grande amigo nosso, o professor universitário aposentado, né? Diretor de escola do estado aposentado também, o senhor Darcy. E eu tenho certeza que o telespectador vai gostar de mais essa edição do Esporte em Ação. 9 horas mais 10 minutos, 21 horas, 10 minutos em Itapetininga, e você está então aqui na TV Dimensão, canal 21, com a edição de número 20 do programa Esporte em Ação. O nosso entrevistado dessa noite, professor Darcy Pereira Pinto, 71 anos, ex-pugilista, foi goleiro do CASE nos anos 50, reserva lá do Toninho Abrame, participou já de 4 São Silvestres, corrida de São Silvestre, e também ele, quem vê aí, anda pela Marginal, encontra com ele diariamente aí fazendo as suas corridas e caminhadas, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. É com prazer então que temos aqui o nosso amigo, o professor Darcy Pereira Pinto. Darcy, boa noite e obrigado pela sua presença aqui no programa Esporte em Ação da TV Dimensão. Estou muito contente de estar ao lado aqui do Toninho da Caixa e do meu grande amigo Cícero, São Paulino Feliz como eu, assim também como o São Paulino, grande São Paulino, Éder Joffre. Então tá bom. O Cícero, o professor Darcy, tem muita história para contar para nós e para quem nos assiste lá através da TV Dimensão sobre Éder Joffre. Afinal, Darcy foi companheiro do Éder Joffre por muitos anos. Mas antes que a gente fale do Éder Joffre e da carreira, seria interessante que o Darcy contasse para a gente aí o seu início, ele que é daqui de Itapetininga mesmo. Você também esteve jogando lá no Amador do CASE como goleiro nos anos 50. Como que foi essa passagem por lá? No meu tempo de juventude, quando estudava na famosa escola, naquela época Instituto Peixoto Gomide, então eu praticava o futebol. E acontece, orientado pelo meu professor de Educação Física, que via em mim uma pessoa assim que saltava muito bem, aconselhou-me, embora não fosse de grande estatura, a praticar no gol. E fiz uma experiência, saí bem nos times da várzea e fui convidado pelo então Aloísio a participar lá da equipe do CASE, nos anos 45 para frente. Certo. Bom, como essa passagem aí foi curta e que você tem muita história para contar para a gente, já vamos falar então sobre você e o Éder Joffre. Como que surgiu a sua amizade com o nosso campeão, o Éder Joffre? Bem, a minha amizade com o Éder Joffre aconteceu em 1955, quando eu fui morar em São Paulo, e a primeira coisa que eu fiz, arrumar um apartamento, um pequeno apartamento para morar com mais alguns colegas aqui de Itapetininga. E, em segundo lugar, eu estive, então, na Rua Santa Ifigênia, procurando a academia de boxe, onde o pai do Éder Joffre, o seu Aristides... Darcy, só interrompendo um pouquinho, não é por acaso que você procurou a academia lá em São Paulo, é porque você também já executava aí o boxe aqui em Itapetininga antes de ir para São Paulo. Exatamente. Da metade de 40 para cima, ao mesmo tempo que eu estudava, eu fazia parte aqui de uma equipe de pugilistas, onde despontavam o hoje conhecido Virgilião e colegas como Ari Pena
o Tico-Tico, o Mineiro, esses três já falecidos. Montamos aí uma academia de boxe em frente à padaria São João, lá onde ficava uma entrada, e no fundo nós montamos com algum sacrifício um ringue, e ali nós praticávamos o boxe claro, sem orientação técnica. Era cada um por si, Deus por todos. E deu certo, porque nós até que fizemos algo bonito em torneios realizados em São Paulo, no estádio do Pacaembu. Pois é, interessante, professor Darcy, o interesse pelo pugilismo naquela época, já que nós não tínhamos a divulgação que nós temos hoje, né? Hoje, as lutas que acontecem importantes é mostrada pela TV, e realmente isso chama muita atenção do público. Na época, o pugilismo era divulgado só pelo rádio, mas mesmo assim, professor Darcy, ele era bastante, tinha muita evidência na época, não, professor? Ah, sim. Eu comentava às vezes com o Toninho da Caixa, quando nós estávamos correndo, fazendo nossa caminhada, que naquela época quem praticava boxe da Itapetininga era pelo menos respeitado, porque o pessoal achava que nós fazíamos parte de uma equipe de feras. Certo. Você está aqui na TV Dimensão, canal 21, com o programa Esporte em Ação, na sua edição de número 20. Se você quiser ligar para a gente aqui, liga aqui no 3373-3121. Daqui a pouquinho o Fábio coloca para a gente lá o telefone, né? É o 3373-3121, já está lá o telefone. Você pode ligar para a gente aqui também e fazer pergunta para o professor Darcy Pereira Pinto. Bom, Darcy, você começou a exercitar o boxe, o pugilismo aqui em Itapetininga, e você usou disso aí em alguma briga aí na rua? O professor Darcy, naquele tempo, teve que enfrentar alguém ou não? Olha, aqui em Itapetininga. Em Itapetininga, eu por 2 vezes, infelizmente, eu fui obrigado a usar os punhos. Primeiro porque um parente estava sendo agredido em plena Avenida Peixoto Gomide, ele que era meu colega de classe. Então eu fui apartar a briga, mas apartei a meu modo, nocauteando o adversário do meu primo. E até hoje, essa pessoa que foi nocauteada por mim, passa e não olha do meu lado. Quer dizer que ele guardou uma raivinha de mim. E outra vez que eu também apareci um pouco assim, foi exatamente para proteger o saudoso Almir Ribeiro, o Didi, que foi cantor famoso lá na TV Tupi, porque estavam querendo jogá-lo no riozinho do Chá. Eu cheguei, então fiz um esparramo no pessoal, protegi o Didi, e ele ficou eternamente grato para mim, não só ele, como a mãe dele, Dona Mercedes. Então eu era um tipo assim de salvador da pátria dos desprotegidos. E as meninas, como que reagiam? Afinal, o professor Darcy, ali como lutador de boxe, com grande evidência, como que era o resultado disso? É claro que as meninas olhavam assim para a gente de uma forma especial. Não como aquela pessoa comum andando pela rua, mas apontando como os pequenos ídolos de Itapetininga na década de 40. Então as meninas, de fato, elas sabendo do esporte, da arte que a gente praticava, o tratamento era mais amoroso possível. Pois é, o professor Darcy está contando para nós, né, a época que ele treinava em Itapetininga sem nenhuma orientação. Professor Darcy, o senhor sonhou em ser um pugilista famoso um dia ou não? Sim, principalmente quando eu fui a São Paulo, fui morar em São Paulo, uma das primeiras coisas que eu conversei com o seu Aristides, o pai do Edre, que era o treinador, que era o técnico lá na Academia Brasileira de Pugilismo, na Santa Ifigênia, que eu tinha alguma esperança de progredir e chegar então ao profissionalismo. Assim o seu Aristides falou: bem, então o treinamento aqui vai ser duro, nós queremos fazer um teste com você hoje à noite, pegue seu material, nós temos algum material aqui, e
ele fez o teste e achou que eu era uma pessoa assim que tinha uma certa dose de coragem e também um pouco de agilidade. Então ele achou que, pelo menos no amadorismo, eu não me sairia tão mal. Pois é, na época, professor Darcy, o pugilismo estava em grande evidência. O senhor acredita que essa evidência do pugilismo naquela década era devido à grande performance do Éder Joffre? Sim, o Éder Joffre foi o espelho para todos os demais pugilistas. Eu, inclusive, tenho uma amizade muito grande com um bom nome de gente lá em São Paulo que praticava o boxe profissional na época. Eu citaria o Luizão, o Pedro Galasso, Jorge Sacomã e seu irmão Paulo Sacomã. Eu era também amigo de um peso pesado lá, Jurandir. Então, mas o pessoal, levado pela fama do Éder, que já ganhava um bom dinheiro na época, não como agora os pugilistas de hoje ganham, mas então esse pessoal se animou a ir para o profissionalismo baseado então não só na fama, como também no que ganhava o Éder Joffre. Certo. Inclusive nós estamos aí mostrando uma foto, vamos mostrar a foto, Vanderlei, em que eu e o professor Darcy estivemos lá em São Paulo, quando o Éder Joffre ainda era vereador na cidade de São Paulo, ele foi vereador aí por 2 ou 3 vezes. Então nós estivemos junto lá com o Éder Joffre e pudemos testemunhar a amizade do professor Darcy com o pugilista Éder Joffre. Então está aí na foto, daqui a pouco a gente vai mostrar mais detalhes. Mas, Darcy, quando você foi lá para a academia de boxe e encontrou com pessoas que já detinham uma certa fama, como que foi para você? Você que praticava o seu pugilismo aqui da Piratininga, com um pessoal mais simples, bastante amador, vamos dizer assim, até varziano, né? Bem simples. Aí você foi para um regime de amador para profissional já. Como que foi isso e aquelas feras lá lutando com você? Eu tive uma sorte muito grande porque eu fui bem recebido. E segundo, porque no segundo dia que eu fui treinar lá, que fui fazer ringue, que era o teste que o pai do Éder fazia com a gente, eu já fiz um aquecimento de 3 assaltos com o Éder Joffre. Então eu comecei bem, comecei com uma amizade muito forte. E o pessoal vendo então a amizade que eu tinha com o Éder desde o começo, lá da minha carreira como pugilista amador, então o pessoal passou a me procurar para ter também amizade comigo, baseado na amizade que eu tinha com o Éder Joffre. Então foi assim, uma amizade por extensão. Certo. Nós estamos aqui então entrevistando hoje o professor Darcy Pereira Pinto. São 9 horas mais 22 minutos, 21 e 22, ao vivo aqui na TV Dimensão hoje, e vamos mandar nossos abraços. O Éder, filho do professor Darcy, que leva o nome de Éder em homenagem, então, que o professor Darcy prestou ao grande campeão Éder Joffre. O Éder assistindo a gente, São Paulino, muito feliz com a vitória ontem espetacular sobre o Vasco por 5-3. O Lázaro Monte também lá, vendo a gente, junto com as netas, hein? A Ana Paula, a Ana Laura, o Ficão, daqui a pouco a gente manda um recado aqui da prova pedestre de aniversário do Esporte Clube 15 de novembro. Também o Lauro Dentista vendo a gente, o Daniel Castelli lá no edifício Cláudia, o João da Organização Bandeirante, o Rosevel, seu irmão, o Serginho, quem que é esse? Serginho do Jardim Itália, né? Isso. O Claudinei, que trabalha comigo lá na CAT. Claudinei, um abraço, obrigado aí pela audiência. O Tonhão lá no edifício Itapuã. O Luiz Roberto também lá no edifício Itapuã, são alguns dos que estão nos assistindo. Fala, Cícero. Pois é, muitos amigos aí assistindo, a gente agradece, né? O telefone também está à disposição, se quiser fazer alguma pergunta para o nosso convidado, o nosso entrevistado, o professor Darcy, está às ordens. Eu queria citar um detalhe, que os mais jovens, né, eles ouvem a gente falar em Éder Joffre, e muitos não têm noção do que foi Éder Joffre. O Éder Joffre, se você comparar a fama do Éder Joffre, hoje seria a mesma fama que tem o Guga, né, senhor Darcy?
Também o nosso saudoso Ayrton Senna, quando teve em evidência, também dá para comparar a fama do Ayrton Senna com o Éder Joffre na época. É isso mesmo, né, seu Darcy? Na época o Éder Joffre era muito conhecido no Brasil e muito famoso, né? Muito famoso, conhecido. Esteve em Los Angeles, esteve em Chicago, de onde ele mandou um postal para mim muito bonito, que eu fiquei muito emocionado quando eu recebi, porque a amizade dele a gente via que era uma amizade sincera. Então, o Éder Joffre, de fato, foi um grande campeão. Olha, eu sinceramente, pelo que eu assisti, pelo que eu vi o Éder, eu considero ele o maior peso galo, o melhor peso galo e peso pena de todos os tempos no pugilismo. Se fosse Isso a nível mundial, né, professor? A nível mundial. Tanto é que ele foi bicampeão mundial, né? Tanto que ele foi bicampeão mundial. Em categorias diferentes também, lembrando bem, professor. É interessante isso também. Foi em categorias diferentes. Ele foi campeão inicialmente no galo e depois, tendo abandonado o peso galo, ele subiu de peso e foi para a pena. E daí ele tornou-se campeão novamente. Por isso que se diz que ele foi bicampeão mundial. Até porque quando a gente fala em categorias, Cícero, o boxe ele é dividido em muitas categorias. Quais são as categorias e os pesos, professor Darcy? Olha, testa a memória e o conhecimento, hein? Seria cansativo citar aqui, porque são 17 categorias no profissionalismo e 12 no amador. Então eu citaria os extremos. O peso palha, 48 quilos. Não pode ter 1 grama a menos. A mais, sim. E o peso maior é o super pesado, que vai de 89,5 para cima. E você era o quê? Que categoria que você era na época que você praticava? Na época que eu comecei lá em São Paulo, né? Treinar lá em São Paulo, lá a coisa era pesado semanalmente. Então, eu era peso leve na época, nunca esqueço. Eu tinha exatamente 60 quilos, 280 gramas. Cícero, o professor Darcy me contava uma história, ele vai contar para a gente de novo aqui, em que o pai do Éder Joffre, numa luta lá em Taubaté, o professor Darcy lutando, falou: Darcy, você vai ter uma moleza hoje. O que ele falou para você, professor? Na época a gente chamava as lutas mais fáceis para o nosso lado como pão com carne. Então o pai do Éder falou: olha, você vai pegar um pão com carne, só não dê muita moleza, porque... Então eu entrei assim um pouco com o salto alto no ringue e comecei a menosprezar o meu adversário, não deveria ter feito. E não é que o rapaz, um sírio, com 6 quilos a mais que eu, num descuido, ele me acertou exatamente a face direita, eu fui à lona. Beijou a lona? Beijei a lona e, sinceramente, não consegui levantar nos 10 segundos regimentais. Então, aí caracterizou-se o nocaute. Até hoje tenho vergonha disso daí. Pois não é para ter vergonha, o esporte tem dessas coisas, né, professor? Agora, o senhor se dedicou mais ao pugilismo do que ao futebol? O senhor tinha mais interesse na época sobre o pugilismo, professor Darcy? Sim, eu sempre gostei do pugilismo. Então, na época, eu jogava meu futebolzinho, mas eu tinha sempre meus olhos voltados para o boxe. E quando eu estive em São Paulo, nós tínhamos um time lá dos pugilistas. E quero lembrar que o Éder Joffre era um bom ponto esquerda. Eu fazia parte da equipe, nós treinávamos lá no campo do Maria Zélia. Tá certo, então, o professor Darcy. E qual a época exata, professor, que o senhor praticou mais o pugilismo? Que ano, mais ou menos? 55, né, que o senhor citou? Isso, exatamente. Foi no período de 55 a 60. Exatamente quando o Éder começava a ser um dos grandes nomes do pugilismo mundial. E nossa amizade era tanta que todo final de semana, quando eu não vinha para Itapetininga, eu frequentava a casa do Éder, onde a gente
participava do almoço. Aliás, a dona Angelina Zumbuano, mãe do Éder, era uma cozinheira extraordinária. Ela era de descendência italiana, enquanto que o seu Aristides era argentino. Para encerrar essa primeira parte, Cícero, e você que nos assiste, tem mais uma história do professor Darcy. O professor Darcy estava lá numa estação em São Caetano, daqui a pouco uma moça deu um grito lá. O que aconteceu, professor? Olha, eu me recordo muito bem que o Éder Joffre, quando voltava de um baile na Casa Verde, eram 2h tanto da manhã, ele foi abordado por 2 rapazes mais ou menos altos, um com um pandeiro na mão e outro com violão. Então eles falaram assim: olha, nós vamos ficar com a sua namorada porque ela é muito bonitinha. Bem, é claro que o Éder então falou: então venham pegá-la porque eu estou aqui para protegê-la. E os rapazes tiveram tanto azar que o primeiro que chegou nele levou um murro no rosto e caiu e ficou desmaiado. E o outro então fugiu. Bem, eu conto isso porque eu também, infelizmente, fui obrigado, em certa oportunidade, em São Caetano do Sul, quando eu, além de eu treinava boxe, mas eu dava aula em São Caetano do Sul. Eu estava com uma colega e foi o dia de pagamento, nós estávamos com dinheiro e um batedor de carteiras que sabia que naquele dia era o pagamento dos professores, ele estava, que nem falou o delegado lá depois, estava de campana em nós. E chegando perto, ele abriu a bolsa maior da professora e tirou a bolsa menor onde estava o dinheiro. E começou a tirar todo o dinheiro que estava ali. E eu deixei até um certo ponto. Quando eu vi que o negócio estava demais, falei: não tem jeito mesmo. E eu falei para ele: seu cachorro, o que você está fazendo aí? Venha roubar o meu. E quando ele olhou assim para mim, ele quis reagir. Eu, como estava muito bem treinado naquela época, eu dei um cruzado, pegou exatamente no queixo e ele caiu sobre a linha férrea, porque nós estávamos esperando o subúrbio para voltar a São Paulo após dar a nossa aula e após ter recebido esse salário. E isso daí provocou a nossa ida até a delegacia de polícia, foi aberto um boletim de ocorrência. Mas como o rapaz levantou lá da linha do trem, professor? O rapaz não levantou da linha do trem, levantaram o segurança da estação lá do subúrbio de São Caetano do Sul, 2 carregaram, porque o trem 5 minutos depois já estava chegando. Eu poderia ter me tornado um criminoso sem querer. Então, a minha fama lá com os professores cresceu muito depois desse ato meu de defender uma indefesa professora. 21h32, estamos ao vivo aqui na TV Dimensão, canal 21, com o programa Esporte em Ação, na sua edição de número 20. Nós vamos